Olá pessoal, então sejam bem-vindos à nossa primeira aula no ambiente virtual da disciplina de instalações elétricas prediais. Então aqui é o professor Rodrigo, eu espero que vocês aproveitem bastante essa aula, certo? Quero lembrar que caso fique alguma dúvida, enfim, ou que vocês não entendam alguma coisa a respeito dessa parte da disciplina, é para fazer a participação lá no fórum, tá? Para tirar a dúvida e também para fazer a entrega da atividade no final, né? A atividade que eu vou propor para vocês, ok? Então aguardo vocês lá no fórum e vamos dar início à nossa aula então, certo? Então, nossa aula de hoje, ela vai falar a respeito de algumas considerações sobre o projeto elétrico, dando continuidade àquilo que a gente já estava discutindo presencialmente. E os dois principais objetivos da aula é apresentar algumas considerações gerais sobre os projetos elétricos residenciais e também obter uma familiaridade com os dimensionamentos iniciais de iluminação e de tomada, certo? Para ambas as situações. Qual é a demanda que eu preciso de iluminação e de tomada? É isso que a gente vai discutir hoje, ok? Então, pessoal, para relembrar vocês, então, quais são as primeiras etapas do nosso projeto, certo? Antes da gente definir lá qual vai ser o desenho, o caminho de cada conduíte, eu preciso levantar a demanda de iluminação e a demanda de tomada, certo? Lembrando que as tomadas elas se dividem em duas famílias, a tomada de uso geral e a tomada de uso específico, certo? Qual é a diferença entre essas duas famílias? É exatamente o que o nome diz. Uma, ela tem um uso genérico. A segunda tem um uso específico para um determinado aparelho eletrodoméstico. Enfim, ela é projetada especificamente para um tipo de uso, certo? Depois de levantar essas informações, eu preciso dividir as minhas cargas em circuitos, ok? De acordo com a funcionalidade. O que significa isso? Então, se ela é um ponto de iluminação, ela tem que estar num circuito de iluminação. Se ela é uma tomada de uso geral, ela tem que estar num circuito de uso geral. Se ela é uma tomada de uso específico, ela tem que ter um circuito específico para ela, tá? Isso tudo quem nos diz é a norma 5410, tá? Que é a que especifica como devem ser projetados as instalações elétricas residenciais ou de baixa tensão, certo? E por fim, com tudo isso já em mãos, a gente vai dimensionar os condutores, que é justamente a fiação que eu preciso passar, né, lá nos meus conduítes, para que eu possa fazer com que o meu sistema elétrico funcione muito bem e de forma segura, né? Então, quando eu dimensiono os condutores, eu dimensiono automaticamente a proteção para esse meu sistema elétrico, né? Que são os nossos disjuntores, para evitar qualquer tipo de curto-circuito, qualquer tipo de aumento de temperatura excessiva, podendo causar até um incêndio, ok? E pessoal, então para fazer o cálculo da demanda de iluminação, eu tenho que seguir algumas regras, certo? Eu tenho que colocar então minimamente um ponto de luz no teto de cada cômodo. Então, se eu tiver uma área fechada, eu tenho um cômodo e eu preciso de no mínimo um ponto de luz no teto, ok? A carga mínima que eu preciso colocar é de 100 VAs para os primeiros 6 metros quadrados, tá? Então, se ele tem 1 metro quadrado, 100 VAs, 2 metros quadrados, 100 VAs. E adicionar 60 VAs a cada 4 metros quadrados inteiros, tá? Então, ó, inteiros. Essa palavra é importante, ok? Então, se eu tenho lá uma área de 7 metros quadrados, eu tenho 6 metros quadrados, eu considero 100 VAs, mas eu tenho 1 metro quadrado excedente, então não entra como 4 metros inteiros, então eu não acrescento esses 60 VAs a mais, ok? Então, olha lá, um exemplo só para a gente entender bem certinho. Eu tenho uma sala de estar que tem 12 metros quadrados, ele pede a demanda de iluminação. Então aqui, ó, para os primeiros 6 metros
quadrados, eu tenho 100 VAs, certo? Então, eu posso considerar aqui 100 VAs, certo? Aí, me resta 6 metros quadrados para chegar no 12. Então, eu tenho que acrescentar 60 VAs a cada 4 metros quadrados excedentes. Então, o 6 VA, ele vai acabar ficando como 4 mais 2, certo? Nesses 4 metros aqui, eu acrescento 60 VAs. E nesses 2 metros, como eles não são inteiros, eu não acrescento nada. Então, eu vou colocar aqui apenas 60 VAs a mais, juntamente com aqueles 100 iniciais, e eu vou ter uma iluminação de 160 VAs aqui de potência, certo? Para essa sala de estar, ok? Aí, a gente tem que fazer o próximo passo, que é o levantamento das tomadas de uso geral e de uso específico, né? Então, lembrando que a tomada de uso geral tem um uso genérico. Então, por exemplo, liquidificador, televisão, carregadores de celular, notebook, enfim. Todos esses equipamentos, eles funcionam com corrente menor do que 10 amperes. Então, por isso eles podem ter esse uso genérico, certo? Quando eu tenho um equipamento com uso de corrente maior do que 10 amperes, ele tem que ter um uso específico, certo? Ele tem que ser uma tomada de uso específico. Por quê? Porque eu acabo sobrecarregando um pouco mais essa tomada, certo? E se eu for fazer todas elas de forma a suportar qualquer tipo de aparelho, seja ele de uso geral ou específico, eu acabo gastando de forma desnecessária, certo? Então, é preferível que se faça esse tipo de separação entre tomadas de uso geral e tomadas de uso específico. Então aqui, ó, o chuveiro, o ar-condicionado, máquina de lavar roupa, torneira elétrica entra nesse caso, certo? Então, para eu conseguir saber exatamente quais são as tomadas que tem, eu já tenho que estar bem definido o meu projeto arquitetônico, tá? Porque é nesse momento em que, no momento do desenvolvimento do projeto arquitetônico, que o arquiteto ou o engenheiro que está responsável por elaborar esse projeto vai fazer todo esse levantamento com o cliente, né? Então, se o cliente vai ter uma máquina de lavar, uma máquina de lavar louça, por exemplo, ou uma torneira elétrica, já precisa estar especificado para que eu possa colocar ali uma tomadinha específica, né, para esse tipo de equipamento, ok? E como que são, então, levantadas essas demandas, tá? Então, no banheiro eu tenho que ter no mínimo um ponto de 600 VAs, certo? Para uma tomada, tá? Independente do tamanho do banheiro, no mínimo um ponto de tomada de uso geral de 600 VAs. Depois, pessoal, para cozinha, copa, área de serviço e outras áreas assim nesse sentido, né? Eu preciso colocar no mínimo um ponto, uma tomada a cada 3 metros de perímetro ou fração, certo? Lembrando que o perímetro é a soma das arestas, né? Então, eu tenho que colocar a cada 3,5 metros de perímetro uma tomada. Ah, ultrapassou 10 centímetros de 3,5 metros, eu já tenho que inserir uma outra tomada. Então, não segue o mesmo raciocínio que para a iluminação, que eu precisava de 4 metros inteiros, né? Então, segue a ordem de que ultrapassou 1 centímetro dos 3,5 metros de perímetro, eu já tenho que adicionar mais uma tomada, tá? Se eu tiver um perímetro de 7 metros, eu tenho 2 tomadas. Mas se eu tiver um perímetro de 7,5 metros, são 3 tomadas, ok? E aí, eu tenho que considerar 600 VAs para as 3 primeiras tomadas, certo? E 100 VAs para as demais. Então, se eu tenho 4 pontos, por exemplo, eu vou ter que colocar 600 vezes 3, 1.800, mais 100, 1.900, ok? E isso vale para até 6 pontos. Aí que seria um conjunto de até 6 pontos de tomadas, ok? Em caso de bancada, mínimo de 2 tomadas, certo? E elas podem compartilhar
o ponto, tá? Em relação à varanda, ela tem que ter no mínimo um ponto de 100 VA, ok? Então, precisa de no mínimo esse ponto. Ah, na varanda eu não uso nada. Ah, mas eu posso hoje em dia, principalmente hoje em dia, eu tô lá na varanda, eu quero carregar meu celular, por exemplo. Ou, eu tenho que ligar uma máquina daquela de lavar a calçada, por exemplo, certo? Então, eu preciso desse ponto na varanda. Tá? E nas salas e nos quartos, segue também a regra do perímetro. Só que é um ponto a cada 5 metros, ou fração. Então, se eu tiver 6 metros, eu já tenho que ter 2 pontos, certo? Pessoal, não é necessário seguir a regra mínima, tá? Eu não posso ter menos do que isso, mas eu posso ter a quantidade que eu quiser, certo? Então, hoje em dia, num quarto, por exemplo, muitas vezes, independente do tamanho do quarto, talvez eu precise de 2 ou 3 tomadas, certo? E às vezes um quarto pequeno não vai me pedir mais do que 2 tomadas, mas é necessário, ok? Por quê? Porque essa norma ela já é antiga, né, em relação ao que a gente tem hoje, e hoje em dia a gente tem a tendência de usar muito mais eletrônicos e, enfim, e outras coisas do que na época que a norma foi definida, ok? Então, vamos pensar também sobre isso, certo? Em relação, pessoal, aos circuitos, ok? Eu tenho que ter um circuito independente para equipamentos com corrente nominal maior que 10 amperes, ou seja, eu preciso deixar aquelas tomadas de uso específicos sozinhas, ok? Circuito exclusivo para cozinha, copa, área de serviço e afim. Então eu tenho lá as tomadas da cozinha, ela tem que ter um circuito exclusivo para tomadas da cozinha. Copa, eu tenho que ter um circuito exclusivo para copa, para as tomadas da copa, tá? Uma coisa importante, quando eu tenho lá para quartos, por exemplo, eu posso ter circuitos comuns de tomadas para mais de um quarto, só que na hora de fazer o dimensionamento eu tenho que ter no máximo 16 amperes de corrente sendo utilizada, se caso todas as tomadas forem ligadas ao mesmo tempo. Eu não posso ultrapassar essa marca de 16 amperes, tá? E não é recomendado utilizar circuito único para iluminação e tomada, mesmo que esteja abaixo dos 16 amperes, ok? Então, a norma diz não alimentar circuitos de iluminação e tomada por apenas um circuito, por mais que ele seja menor aí que 16 amperes. Então eu tenho lá os meus quartos, eu tenho as tomadas do quarto é um circuito, a iluminação do quarto é outro circuito. Eu tenho a cozinha, as tomadas da cozinha é um circuito, a iluminação da cozinha é outro circuito, ok? Aí, pessoal, para dimensionamento de condutor, eu tenho as seções mínimas que eu preciso utilizar, que para tomada a fiação tem que ter no mínimo 2,5 milímetros quadrados e para iluminação eu tenho que ter no mínimo 1,5 milímetros quadrados. E existem 2 métodos para o cálculo, tá? Então existe o método da queda de tensão e existe o método da capacidade de condução de corrente. Essas informações que eu estou passando para vocês aqui, elas vão ser utilizadas nas próximas aulas, mas são considerações aí que a gente precisa fazer sobre o projeto elétrico. E os métodos de cálculo a gente também vai aprender aí nas próximas aulas, certo? Agora, pessoal, a gente vai fazer vai resolver um problema, tá? Um exemplo, considerando tudo isso o que a gente falou, tá bom? Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque essa vai ser a atividade que vocês vão ter que entregar no fórum. Obviamente que não será essa situação, vai ser uma outra situação, mas vocês vão ter que utilizar as tabelas que eu vou apresentar aqui para vocês de forma organizada para facilitar o processo para vocês, certo? Mas esse exemplo a gente vai resolver num próximo vídeo, para não ficar muito comprido esse e a gente não cansar, ok? Então eu encontro vocês na parte 2.